Olá, irmão! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Marcilas. E hoje é um vídeo um pouco longo, mas que vocês me pedem há um tempo já, tá? O nome do vídeo é A História de Undertale, a Rota Pacifista, tá? É no canal do menino Core, então vamos ver isso aqui. Foi bastante pedido por vocês, então vamos ver se realmente é algo bom. Trevas, vamos lá. Ao longo dos anos, os jogos passaram de simples funções de ganhar pontos e pontos para histórias complexas e com diversas ramificações para o enredo. Uma das coisas que deixa um jogo tão mais vivo que o normal são as possibilidades da história ter finais diferentes, dando outros caminhos, segredos e coisas misteriosas que intrigam o jogador. Lembrando que já fizemos a análise, dando mais detalhes e contando mais sobre a rota neutra em outro vídeo, que foi mais ou menos pegar o jogo de primeira e ir até o final. Então já deixe seu gostei no vídeo, pois hoje vamos continuar a falar de Undertale na sua rota pacífica. Então você pode escolher o que você quer seguir dentro do jogo. É um jogo aí de escolhas, basicamente. Interessante. Introdução. Antes da gente começar, preciso dizer que praticamente tudo que vocês verão é spoiler, e não terá como escapar deles nesse vídeo, pois uma das coisas que esse jogo tem é de ter finais dependendo do que você faz no jogo. Diferente de ter escolhas de sim ou não, de ir para um caminho certo ou não, que tem na maioria dos jogos, Undertale mede basicamente a sua jogatina inteira e te aponta para falas, situações, eventos, músicas e versões do final que vai depender das suas escolhas e atitudes. Então pode... Tem quantos finais? Alguém já contabilizou então? Porque pode ser bem diferente. Por isso existe a rota neutra, que é a básica do jogo, onde você pode não ter matado ninguém, mas não ter falado com alguém ou ter matado alguns monstros, pulando algumas partes, enfim. Se você pegou o final neutro, onde o Flowey te explica basicamente o que faltou para você pegar o melhor final, então você pode ir para a rota pacífica, e que para chegar nisso você não pode ter matado nenhum monstro e ter feito todos os eventos que vão te levar a ser amigo dos personagens. Outro detalhe importante é você ter poupado a vida da florzinha, senão você pode ficar sem a dica pra tentar pegar o outro final, a não ser que você não tenha nenhum XP, aí você pode ir e voltar pra completar os eventos que faltaram. Se você tiver algum XP, você vai ter que resetar o jogo e fazer tudo do começo. Além de, claro, existir o final genocida, onde basicamente você tem que matar todo mundo do jogo, e depois desse final ele tem mudanças que mudam completamente a jogatina, no qual eu vou explicar num vídeo separado sobre a rota, e também o que acontece nos seus pós-finais. Aqui então são 3 vídeos que ele fez, pacifista, neutra e genocida, são 3 então. Então veremos com mais detalhes a parte do jogo que são necessárias para completar a rota pacífica, mais detalhes sobre os personagens, além de cobrir mais alguns pedaços da história que são revelados nessa rota. De início é basicamente tudo igual, a florzinha vem pra tentar te matar, Toriel, como uma mãe protetora, vem e te resgata, e vai te guiando pelas ruínas, ensinando como utilizar os puzzles, o que e onde ativar, te dá um celular onde vai ficar conversando com você, preocupado e querendo te agradar, e em algumas outras áreas encontramos alguns inimigos especiais, ou também os famosos mini-chefes. O primeiro deles é o Napstablook, que é o Napstablook, escolhe como fala. Um fantasma depressivo que está ali deitado numa boa, no caso ele tá meio triste e você tem que só tentar animá-lo para que ele saia do caminho. Indo até o final das ruínas, chegamos na casa da Toriel. Ela deseja que você fique ali com ela, e como infelizmente isso não vai acontecer, visto que a gente tem o desejo de voltar para casa e entender tudo que tá acontecendo, Toriel então faz a sua batalha. No caso, você só precisa utilizar o comando Spare, ou seja, não demonstrar vontade de lutar. Eventualmente ela vai entender que colocou os desejos dela de proteger, cuidar, de não ver você machucado na frente da vontade da criança. Ela, com medo, sozinha, não queria que se repetisse os diversos dramas que aconteceram na vida dela. Ela entende que você precisa continuar caminhando, te dá um abraço e pede para você nunca mais voltar. Tá bom, falou pra não voltar, a gente não volta então. Encontrando Sans e seu irmão Papyrus, passamos pelas mais diversas armadilhas e confusões que os dois aprontam. Durante o caminho encontramos diversos cães, membros da guarda real, e que vão tentar te atacar ou fazer alguma coisa.
ou tentar fazer carinho neles, fingir ser um cachorrinho, que é possível passar numa boa. Outros detalhes que preciso falar pra vocês é sobre o Sans, que ele vai mudar as falas deles dependendo de como você tá agindo na rota. Sendo indo da rota neutra pra pacífica, ele vai perceber que talvez você já conheça ele, e talvez esteja jogando tudo de novo. Outro ponto é que ele pode se teleportar pelos lugares. Extremamente curioso, mas por mais curioso eu vou deixar pra falar isso mais pra frente e com mais detalhes na rota genocida. Em Snowd também tem outros detalhes do que aconteceu com os monstros durante essa guerra, e também mais algumas características sobre as criaturas. Boa parte disso estão nos livros da biblioteca e também conversando com alguns NPCs. Quando um monstro morre, basicamente ele se desintegra, e que o pó é espalhado naquilo que o monstro mais gostava da sua vida, e a sua essência continua vivendo naquele objeto. Os humanos são feitos de água em grande parte da sua constituição física. Já os monstros são feitos na maior parte de magia, e que os humanos, fisicamente falando, são mais fortes que os monstros. Por serem feitos de magia, eles são sintonizados pelas almas. Se o monstro não desejar lutar, as suas defesas se tornam mais fracas que o normal. Quanto mais cruel um inimigo for, mais os seus ataques vão doer. Portanto, se algum indivíduo com uma alma poderosa tiver o desejo de matar, pode ser que ele aniquile todos os monstros. Outro fato é que, por mais que digam que as almas dos monstros são feitas de amor, esperança e compaixão, a natureza da alma é desconhecida, pois os humanos provam todos os dias que não precisam dessas coisas para que as almas deles existam. Outro ponto é que depois da guerra, os monstros voltaram para a velha cidade chamada de Casa, e depois de desbravar as áreas ao redor, eles chegaram em um novo lugar onde ficou a capital dos monstros, a Nova Casa. Tanto que nas ruínas iniciais você consegue ver o antigo lar dos monstros, é como se fosse uma cópia da capital. Na luta contra Papyrus, você basicamente tem que chavecar ele. Basicamente é isso mesmo. E também você tem que Como é que é? mostrar que não quer lutar com ele. Aí você tem que passar pela luta. E aí você vai ter um encontro com ele e que ele vai virar o seu amigo. Ih, lá ele. Esse Papyrus é meio... A próxima parte são as cachoeiras, onde a Undyne vai caçar você por todo lugar. Nisso encontramos outro personagem durante essa perseguição, que é o Monster Kid, que vai ficar andando com você, falando do lugar, mas principalmente do quanto que ele acha a Undyne sensacional. Nesse lugar também tem uma parte de lixo e enfrentamos a Mad Dummy, ou Mad Dummy. Você escolhe também. Matando ele não vai mudar a parte do pacifista, afinal esse aí não tem jeito mesmo, temos que parar ele de alguma maneira. Bem mais à frente temos outros lugares importantes. Um deles é a Bluck Acres, que é onde fica a casa da Undyne, do Napsta Bluck e do Marathon, que eu vou falar mais dele daqui a pouco também. Outro lugar é Theme Village, onde, é um lugar secreto, que tem os melhores itens do jogo e, é claro, os Themes, que são as Themes ou os Themes. Então eu fico na dúvida, não sei. Mas são os cachorrinhos do jogo. E por fim, outro lugar importante... Ah, são cachorros. Eu ia perguntar se era pessoa com orelhinha meio furry. São os jardins das Echo Flowers, onde você pode ouvir as mensagens das pessoas que passaram por ali. Lugar interessante, dependendo do que você fez no jogo, algumas flores vão ter falas diferentes, mas no geral, elas só demonstram os desejos dos monstros de tentar sair dali ou de sonhar com a superfície. Na batalha contra Undyne é preciso tentar fugir dela de qualquer maneira, então nem adianta tentar lutar. Quando tiver alguma oportunidade de você sair correndo, saia, até chegar na Hotland, e assim a Undyne não vai aguentar o calor e vai precisar de ajuda. E aí você dando um pouco de água do filtro, esse é bizarro, mas fazer o quê? Ela consegue se recuperar e volta pra casa. Esse jogo é meio louco, hein, irmão? Se você for amigo já do Papyrus, ele vai estar esperando na frente da casa e vai arranjar as coisas para que vocês dois virem amigos. Depois disso tudo, é o encontro com a Doutora Alphys e o Marathon. Acontece toda aquela maluquice de perseguição, basicamente igual na Rota Neutra. E você precisa ir até o Core e vencer o Marathon, com um upgrade do celular pro coração virar uma navinha e assim conseguir derrubar o robô. Marathon, na realidade, é primo do Napsta Bluck. Ele sempre teve o sonho de ser uma estrela, e para conseguir isso, ele precisava tomar uma forma corpórea, principalmente de um corpo que o agradasse. E quem conseguiu esse corpo foi a Doutora Alphys, que acabou construindo um pra ele. Nisso você faz o retorno. O bom é que a maioria dos personagens eu já sei o nome, né? Por conta das músicas. Pro laboratório da Alphys, e ali perto do hotel, a Undyne liga pedindo pra você entregar uma carta pra doutora. Só que quando a gente vai entregar a carta pra Alphys, ela vai pensar que foi você que a escreveu, com tanto carinho e com palavras românticas pra ela. E aí acontece um encontro
no lixão. Enfim, acaba a Undyne aparecendo porque foi marcado ali também pra ela ir. Enfim, as duas se gostam bastante, uma tenta ficar falando pra outra ou tentar ajudar. Resumindo melhor, o encontro é uma tragédia e acaba com o Papyrus indo treinar a Alphys, a mandado da Undyne, pra ela ficar bem consigo mesma. É uma forma dela dizer que gosta da doutora e que se importa com ela. Mas prosseguindo aqui, Papyrus vai ligar, avisando que você tem que ir no laboratório da Alphys, e ali você descobre uma nota que te guia até o suposto banheiro dela. Ali na verdade é um elevador, que vai nos levar para os segredos mais a fundo desse lugar. Ali o lugar é cheio de notas para todos os cantos, mas um dos inimigos mais comuns são os Amalgamates, ou Amalgamates. Você escolhe também como fala. Seres nascidos das experiências feitas naquele lugar. Inclusive esse tipo de bicho já foi inventado pelo Toby Fox na hack room do Earthbound, lá que tem a Megalovania. E pra explicar melhor esses bichos deformados e feitos com os restos dos monstros, preciso descrever pra vocês mais sobre a determinação e toda a história desse laboratório. Para isso tem alguns arquivos que eu vou ter que contar, como se fosse o ponto de vista da própria doutora Alphys. Tá. Então é isso, a mandado do rei para encontrar o poder que pudesse libertar os monstros do subterrâneo, eu vou destrancar o poder da alma. A barreira foi fechada pelo poder das almas. Infelizmente esse poder não pode ser recriado artificialmente. O poder da alma só pode ser utilizado por alguém que está vivo. Mas para poder criar mais, nós precisamos usar o que temos agora, que são as almas dos monstros. Mas extrair a alma de um monstro é preciso de muito poder, senão seria impraticável. Fazendo isso, poderia destruir o hospedeiro da alma. E diferente das almas dos humanos, que são persistentes, as almas dos monstros desaparecem assim que eles morrem. Se ao menos a gente conseguisse fazer uma alma de um monstro durar mais tempo. Pesquisando mais sobre os humanos, para ver se eu encontrava algo sobre as almas deles, acabei espionando por volta do castelo e encontrei algumas fitas estranhas. E parece que o Asgore não as tinha assistido ou não sabia delas, e eu acho que ele também não deveria. Usando esses projetos, eu extraí a alma de um humano. Eu acredito que algo que deixa a alma de um humano tão forte, mesmo depois de sua morte, é algo que eu posso chamar de determinação. Asgore pediu para o... Mas os monstros não têm determinação? O povo fora da capital, que os monstros que estivessem para morrer ou estivessem fracos, fossem entregues para ele. E os corpos chegaram hoje. Eles ainda estão em coma e em breve eles vão virar pó. Mas o que acontece se eu injetar a determinação de uma alma humana neles? Se as almas deles existirem depois da morte, então a liberdade pode estar mais perto do que a gente imagina. Precisamos de um receptáculo, algo que prenda as almas dos monstros quando a hora chegar, porque mesmo assim o monstro não pode absorver a alma de outro, assim que nem o humano não pode absorver a alma de outro humano. Então o que acontece se a gente fizer algo que não seja nem humano e nem um monstro? É o Frankenstein. Eu escolhi um candidato. Eu ainda não contei pro rei Asgore, pois eu quero fazer uma surpresa pra ele. No centro do seu jardim tem algo especial, é uma flor dourada que cresce muito mais do que as outras. A flor é da superfície e ela apareceu logo depois quando a rainha se foi. Eu me pergunto o que acontece quando algo que não tem alma ganha vontade de viver. As coisas estão indo bem, fiquei os corpos curioso agora. Pó, daí eu não posso pegar as almas deles. Eu disse aos familiares que eu daria o pó deles de volta nos funerais. As pessoas perguntam o que está acontecendo, mas o que eu vou fazer? Os experimentos do receptáculo falharam. Parece que não tem diferença daqueles casos controlados. Tanto faz, eles são chatos de trabalhar mesmo, o pó fica grudado em você e não sai por nada. Agora que o Meratron ficou famoso, ele não fala mais comigo. Só quando ele pergunta quando eu vou finalizar o seu corpo. Mas eu tô com medo de finalizar Subiu pra cabeça. o seu corpo e ele não precisar mais de mim. E aí a gente não vai ser mais amigo. Sem falar que eu canso muito quando eu trabalho nisso. Nada parece estar acontecendo. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou só continuar injetando os corpos com determinação. Eu quero que isso funcione. Um dos corpos abriu os olhos. Todos que caíram acordaram como se nada tivesse acontecido. É como se não tivesse nada de errado. Eu achei que eles iam voltar como zumbis. Parece que a pesquisa chegou no final. Pelo menos a gente teve um final feliz. Eu vou enviar as almas de volta pro Asgore. E eu chamei as famílias e disse que todos estavam vivos. Eu vou enviar todos de volta amanhã. Os monstros não podem segurar a determinação. Assim que nem os humanos conseguem, com muita determinação, os corpos deles começam a se quebrar. Eles começaram a se fundir e a se misturar. A flor se foi. As famílias me procuram perguntando quando todos vão voltar para casa. Mas o que eu posso dizer? Eu nem respondo mais as ligações. Asgore me deixou 5 mensagens hoje. 4 era que todo mundo tá muito bravo e outra que seu copo de chá se parece comigo. Obrigado, Asgore.
Eu vou viver o resto da minha vida no lixão. Parece ser inevitável. Alphys aparece mostrando o controle sobre esses monstros e que errou em esconder as coisas que acabou fazendo. Ela errou e muito. Mas com a amizade que viu na gente e nas pessoas que ela pode confiar, ela vai tomar coragem e dizer a todos o que realmente aconteceu. Outra parte importante desse laboratório são as fitas que a Alphys encontrou e que você pode assistir também. Eu vou resumir os acontecimentos de cada uma para ficar mais dinâmico para vocês. A primeira fita mostra Toriel e Asgore conversando entre eles, fazendo brincadeiras e felizes pelo filho que está por vir. A segunda fita mostra uma criança falando com você, tempos e tempos atrás, gravando uma brincadeira. A terceira fita mostra a mesma criança conversando, só que dessa vez, lembrando de uma brincadeira que eles fizeram com o Asgore e com a Toriel. A quarta fita parece que a gente está armando algum plano junto com outra criança, e parece que é algo para libertar todo mundo. A última fita mostra Asgore e Toriel preocupados com o humano, e a outra criança fala que a gente precisa obter 6 coisas para poder fazer a libertação. Tendo algumas respostas, mas algumas perguntas que surgiram, podemos ir para encontrar com Asgore, para decidir o destino dos monstros mais uma vez. No início da luta, antes que a gente comece alguma coisa, Toriel aparece para interromper a luta, que mesmo com Asgore tentando nos matar para pegar a última alma, podemos ser misericordiosos com ele. E assim, temos paz no subterrâneo. Uma conversa rola entre Asgore e a Toriel, visto que os dois se separaram. Toriel ainda o odeia por querer pegar 6 almas para tentar passar pela barreira, sendo que ele precisava só de uma. Nisso, outros amigos vão aparecendo, Undyne, Alphys, Papyrus, Sans, Marathon, e conversando sobre a amizade que aconteceu entre eles, e como você foi peça fundamental nisso. Mas uma dúvida surge, quem foi que reuniu todos eles? E Papyrus fala que teve a ajuda de uma florzinha pra isso. Flowey aparece e prende todos os amigos que conhecemos. Ele vai utilizar as almas dos humanos que ele roubou e também a dos monstros que ele acabou de capturar. Isso, ele prende todo mundo e tenta matar a gente mais uma vez. Porém, os nossos amigos nos protegem da morte, então todos os monstros que encontramos durante o caminho vêm para nos dar apoio e proteção. Mas tudo é tarde demais. Flowey consegue todo o poder das almas e nisso ele finalmente revela sua verdadeira identidade. E com isso inicia o fim. Como é que é? Asriel é muito mais forte e poderoso. Mesmo lutando e lutando bravamente até o fim, isso é só uma parcela do seu poder. Então a flor era Asriel? Asriel traz o fim do mundo. Você pode até morrer, mas a sua determinação impede disso acontecer. Não há nada a se fazer a não ser resistir, mas com a fagulha da sua vontade, mesmo tentando voltar para salvar ou ir para um ponto anterior, você talvez não consiga se salvar, mas quem sabe pode salvar alguém. Nisso vamos indo para cada um dos amigos e tentando salvar as suas almas. Salvando todos eles, ainda resta um para ser salvo, até que você percebe que quem precisa de salvação é o próprio Asriel. Asriel então tem lembranças do seu amigo, que foi salvo por ele, foi acolhido pela sua família, mas mesmo assim a tragédia que aconteceu acabou levando seu melhor amigo embora. Ele luta para tentar ficar perto daquele que realmente entendeu e fez dele um grande amigo, alguém que foi um irmão que ele nunca pensou em ter. Ele não está pronto para dizer adeus para alguém tão querido para ele. Ele implora pela vitória, mas a nossa determinação impede que isso aconteça. Asriel conversa com a gente e diz que na verdade o nome que colocamos não é o nosso nome. Na verdade, o personagem principal se chama Frisk. E a conversa continua, com Asriel dizendo que consegue sentir de novo. Enquanto ele era apenas uma flor sem alma, ele não tinha emoções. Com as almas que estão nele, ele consegue entender a compaixão dos monstros e o quanto que cada um se importa com o outro. E o quanto que eles se importam com Frisk. Com tudo isso, Asriel fala que se arrepende das coisas que fez. Ele tinha consciência, mas agora com esses sentimentos ele entendeu que agiu errado. Nisso ele também percebe que não pode ficar com as almas de todos dentro de si. E com a determinação de todos, ele vai e consegue destruir a barreira. Olha! A barreira se quebra. Asriel entende que vai perder os poderes e voltar a ser uma flor. Então deixamos o nosso adeus a um bom amigo. Todos os monstros conseguem sair do subterrâneo. Todos os nossos amigos.
e esperança e sonhos voltam ao coração de cada um. Uma boa? Esse então foi o final. Ah, tem mais coisa, entendi. Final stage. São poucas as vezes que filmes, séries, músicas, vídeos e até jogos deixam uma mensagem, um sentimento, algo que pode pelo menos fazer você pensar. Os pais que perderam os filhos e se separam devido à dor que cada um tem. E isso muda o caminho para eles tentarem fazer aquilo que acreditam ser o certo. Os irmãos que andaram sem rumo pelo mundo, o mais velho tentando relevar fazendo piadas e tirando sarro, e o mais novo tenta sonhar em ser algo maior. A guerreira que procura ajudar o seu povo e seus amigos, a doutora que pegou problemas muito maiores do que ela, incompreendida pelos seus sentimentos e desejos. Caraca, um bom o robô ponto que de quer vista. entreter as pessoas e obteve uma nova chance para isso. E o filho, que deseja ter a sua vida de volta. Apesar da fantasia de ser um simples RPG, Undertale mostra todos esses paralelos de cada personagem, e as histórias se misturam. Em algum ponto no encontro daqueles personagens, todos ali ligados ao personagem principal. Similar com a vida, onde encontramos diversas pessoas com suas histórias, dilemas, problemas, e que às vezes podemos ter momentos felizes, compartilhando eventos e memórias. E às vezes momentos tristes, e que somente bons amigos conseguem nos ajudar a superar. A alusão dos monstros é que vamos conviver com pessoas diferentes, que muitas vezes não vão ter o mesmo pensamento que o nosso, que vão discutir, vão querer impor seus pontos, vão querer ter razão, e esse equilíbrio pacífico é um desafio para cada um de nós. Outro símbolo é a respeito das almas, algo que está no núcleo da pessoa, que muitos infelizmente já perderam. Pessoas opacas, com o núcleo danificado, e que é muito difícil resgatar alguém sem alma. Alma que dá ânimo, alma que movimenta, alma que faz a gente continuar e prosseguir. Olha. Ser pacifista não é simplesmente evitar o conflito, é de ter um pouco de empatia pelas pessoas ao seu redor. Ser pacifista é demonstrar compaixão, entender as pessoas, saber perdoar. Misericórdia é algo raro nos dias de hoje. O perdão é difícil de fazer em vista a tantas atitudes e coisas malignas que vemos e vivemos. É um dos exercícios mais duros da própria vida. Undertale deixa essa mensagem de bondade, de que talvez o mais importante não é vencer todas as batalhas, e de que às vezes você vai perder, você vai ser jogado pro chão, e vai querer parar e vai querer desistir. Vão ter inúmeras situações que você nem sonha que faria parte, coisas tristes que podem acontecer, e quase tudo vai querer que você pare. Mas quem sabe, se você tiver um pouco de determinação, você não consegue se levantar e tentar vencer. As porradas que a gente leva vai depender muito mais, não de como elas vêm e de como você toma elas, mas de como você tem a determinação de continuar caminhando pra frente. E quem sabe um pouco de alma também não pode te ajudar nisso tudo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu gostei para fortalecer o trampo aqui do canal. Se inscreva para ter coisas mais das antigas no seu YouTube. Aqui. E rumo pro 100k, galera. Um dia a gente chega lá. Eu me despeço de vocês e tenha determinação. Não custa nada você tentar de novo. É verdade. Até a próxima. Até. Olha, bacana. Eu gostei. Rota pacifista. E deixou uma boa mensagem no final. Sobre você ter empatia, né? Amor ao próximo. Aceitar as diferenças. Saber conviver. Olha, bacana. Eu não sabia que esse jogo passava as mensagens bacanas assim. Interessante. E tem mais vídeos, né? Acho que é rota neutra, rota genocídio. Então, se vocês gostaram disso aqui, eu posso trazer os outros, tá? Se tiver, porque eu realmente não sei, vou ter que pesquisar depois. Eu achei muito interessante. Eu gostei. Agora deu para entender bem mais aí a história de Undertale. É um jogo de escolhas. Interessante. Amém, irmão. Até a próxima, então. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E não esqueça aí de se inscrever. Trevas de manto.